Singapura renovando, Jeddah tendo mudanças, unidade de potência da Honda e também a Ferrari sendo denunciada. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Tivemos aí um período sem vídeos porque eu esqueci o meu microfone em casa, eu estou de viagem e agora consegui arranjar um outro para poder gravar para vocês depois de um tempinho, então vamos voltar às notícias da Fórmula 1. Tô gravando um pouquinho mais baixinho por conta do ambiente que eu tô, então não repare. Vamos lá, Singapura renovou com a Fórmula 1 até 2028. A corrida que não aconteceu nesses anos de pandemia vai voltar em 2022, ou pelo menos essa é a tendência, essa é a ideia de Singapura. E claro que nós estamos na expectativa para ver novamente o circuito de rua. Singapura teve a primeira prova em 2008, que a gente sabe que foi bem controversa, aquela prova que acabou gerando a vitória de Fernando Alonso por conta da batida do Nelsinho, vai sempre ser lembrada por conta disso, e foi a primeira corrida noturna da história da Fórmula 1. Hoje em dia já não é mais tão assim exclusivo, né? Temos outras provas noturnas, mas ainda assim Singapura é uma pista interessante a nível técnico, é uma pista também que apresenta um desafio físico para os pilotos muito grande, eles sempre sofrem muito com o calor que faz durante o Grande Prêmio. Então nós vamos ver se em 2022 conseguimos ter a prova novamente, que acaba sendo muito boa para algumas equipes em específico, né? Ano passado, por exemplo, a Red Bull com certeza sentiu falta do Grande Prêmio de Singapura, que não aconteceu. Mas e aí, você gosta dessa renovação? Você acha que a pista vale a pena estar ainda na Fórmula 1? Ou você acredita que deve tirar e colocar outro circuito, talvez um mais tradicional, um circuito ali que já não está há alguns anos na Fórmula 1 e poderia voltar? Diz aí nos comentários. Ainda falando sobre pistas, nós temos o circuito da Arábia Saudita, o circuito de Jeddah, que teve controvérsias por conta da segurança no ano passado. Se você não viu o Grande Prêmio do ano passado, os pilotos reclamaram muito sobre a visibilidade, a segurança no terceiro setor da pista. Então, os organizadores já estão mudando, fazendo ali algumas ideias, algumas mudanças para poder melhorar em 2022. O CEO da corrida, que é o Martin Whitaker, explicou justamente quais são as preocupações e o que eles estão fazendo. Em matéria que você confere aí na descrição, lembrando que todos os links estão na descrição, ele afirma que estão se esforçando para melhorar algumas áreas para o segundo GP e que haverá uma ou duas pequenas mudanças no circuito, que serão diretamente relacionadas à linha de visão dos pilotos. É um trabalho mínimo, mas que vai ajudar a melhorar a visibilidade frontal em algumas curvas. Um outro ponto destacado também é que farão modificações nas barreiras que favorecerão as linhas que os competidores percorrem durante todo o percurso. Também estão mexendo nas arquibancadas para melhorar a experiência geral dos torcedores. Estão mudando alguns ângulos, acrescentando outras áreas de arquibancadas e também chamadas fanzones, que de acordo com o CEO é extremamente popular. Como tiveram que fazer toda a preparação em um curto espaço de tempo para 2021, agora com esse tempinho, com esse intervalo que eles têm em 2022 até a próxima prova, conseguem melhorar drasticamente e a gente espera que tudo fique de acordo com o planejado. Eles já aprenderam algumas lições ainda de acordo com o CEO, então nós podemos esperar bastante mudança nesse grande prêmio da Arábia Saudita, pelo menos naquele último setor, que é onde os pilotos reclamaram bastante, é onde teve ali o toque entre o Hamilton e o Verstappen, enfim, aquela parte bem sinuosa porque é de alta velocidade, né? No videogame é até bem gostoso de passar ali, de brincar ali, mas é um pouco complicado de você, na vida real, quem sabe, seguir e ter uma visão boa. Se alguém bate ali, imagina como que você consegue ter uma visão daquele ângulo. É um pouco difícil, então eles estão fazendo essas mudanças e espero que dê tudo certo. Agora nós vamos falar de Honda. A unidade de potência deles está quase pronta, de acordo com o chefe do departamento de pesquisa e desenvolvimento da própria Honda. Por mais que o desenvolvimento da Honda, o envolvimento, melhor dizendo, da Honda na Fórmula 1 já tenha acabado em 2021, eles têm um contrato com a Red Bull que vão manter sim a fabricação das unidades de potência até 2025, que é quando ainda vai o regulamento de motores atual. Lembrando que os motores vão ser congelados em 2022, então não vão poder fazer grandes alterações, talvez somente na confiabilidade. Mas o chefe do departamento de desenvolvimento falou uma coisa interessante, que sempre há detalhes e problemas a serem corrigidos, mas o conceito, a parte básica, tudo teve que ser feito em 2021 para estar pronto para essa temporada. Ele também fala da dificuldade do novo combustível E10,
Ele acredita que o grande ponto é justamente o combustível e que a estrutura do motor já foi renovada, então fizeram alterações para poder justamente obter o melhor desempenho desse combustível. Ele fala aquilo que todos os outros já falaram de outras equipes, que vai ter menos potência, que teve uma perda, que então eles têm que recuperar essa perda, o que é normal pela característica do álcool combustível, mas ainda assim o objetivo é atingir a máxima eficiência e a potência do motor é reduzida e a quantidade de eletricidade gerada também é reduzida. Estão testando o equilíbrio entre os dois pontos. Quando perguntado sobre o impacto do combustível na potência do motor, ele acabou falando que isso é segredo. E ainda afirma que outras empresas parecem estar dizendo que será o mesmo do ano passado, mas acha que o fato de estarem fazendo esse anúncio significa que estão tendo dificuldades em produzir o mesmo nível de energia da temporada 2021. Esse último trecho dele é o que chama atenção, para ser bem sincero, porque falar que teve perda de performance, essas coisas, todo mundo já falou, já falamos aqui várias vezes no canal, mas o grande ponto aqui é ele falar que acha que os demais estão tendo dificuldades. Isso pode indicar que ou a Honda está falando claramente que todo mundo está blefando e não conseguiram recuperar, ou então a própria Honda está blefando e está tendo dificuldades. Nós não sabemos quem está falando a verdade, obviamente, mas nesse caso, essa última parte chama bastante atenção e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. E na última parte do vídeo temos agora a Ferrari com já o primeiro probleminha de 2022. Sabemos que na Fórmula 1 as equipes tendem a fazer de tudo para que a rival se dê mal, né? Nós sabemos disso, aqui no Ressaca Fórmula 1 trazemos várias dessas notícias para vocês, acusação daqui, acusação dali, tudo aquilo que envolve a pista a gente está trazendo para vocês. E nesse caso não foi diferente, porque a Ferrari tem feito testes privados com o seu carro justamente para poder ter ali uma noção, alguma coisa, e utilizaria o carro de 2021, mas teve que mudar porque foi denunciado por alguma equipe de motor Mercedes, de acordo com o motorsport.com, o italiano. Não seria a Mercedes a equipe principal, mas sim alguma outra equipe, como a Aston Martin ou então a Williams, teria denunciado. O que chama atenção é que a Haas testou com o carro de 2021 e ninguém reclamou, mas a Ferrari, quando foi fazer o seu teste, reclamaram, denunciaram. A FIA, que ainda não confirmou que poderia utilizar o carro de 2021, ela ainda não colocou oficialmente, teve que se opor à Ferrari por conta disso, porque de acordo com o regulamento da categoria, você só pode utilizar em testes privados carros de pelo menos 2 anos atrás. Ou seja, a Ferrari acabou mudando para o carro de 2018 de última hora para fazer os seus testes e ele teve que ser adaptado rapidamente, não estava nos planos, e com isso a Ferrari já tem o seu primeiro probleminha, mostrando que todo mundo está atento ao que os demais estão fazendo. E mais uma vez confirmando aquilo que estamos falando há um bom tempo. A Ferrari está sim sendo bem vista ou mal vista, dependendo do ponto que você queira enxergar, pelas demais equipes, porque a Ferrari está sim sendo muito observada pelas demais. A Haas fez o teste e ninguém reclamou, a Ferrari vem, todo mundo reclama, a Ferrari está sendo aí colocada sempre por Toto Wolff, Christian Horner como a equipe a ser observada para esse início de 2022, porque é a equipe que focou tudo desde 2020 nesse carro de 2022. Então vamos acompanhar o desenvolvimento dessa história e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Um grande abraço, valeu e falou!